A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, começando hoje uma nova lição de número 11 do próximo dia 15 de junho, domingo próximo. O tema desta lição, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Nosso texto áureo, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Verdade prática, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. O nosso texto áureo, nós também vamos ler ele hoje, na leitura de segunda-feira, que está em João, capítulo 17, versículos de 1 ao 5. O tema que ele deu para hoje, o autor da lição deu para hoje foi uma oração que revelou o coração do Pai. Vamos ao texto? João, capítulo 17, versículos do 1 ao 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é uma parte da oração que Jesus fez aqui neste capítulo. Creio que nós vamos falar mais sobre ela em outro dia, porque basicamente a lição está baseada nesse texto, que é também o texto áureo lá, no versículo 3, onde Jesus disse: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a seu Filho, Cristo Jesus, a quem enviaste. Vamos por parte nestes 5 versículos para a gente entender melhor essa leitura. Como eu sempre digo para os meus alunos na escola dominical, que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus é algo que é preciso ser feito com atenção. A primeira coisa, meu irmão, para estudar a palavra de Deus é a vontade. É o desejo de aprender, né? É a sede de aprender mais sobre aquele que me salvou, sobre o Deus que me criou, para eu saber como viver segundo a vontade. Quando eu leio e aprendo, ouço alguém me dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como é que eu vou saber qual o caminho a seguir? Eu sei que é Jesus. Aonde Jesus está andando? Qual é o caminho que Jesus deixou? Qual é o caminho que Jesus está trilhando para que eu siga por este caminho? A verdade. Que verdade é essa? E a vida? Que vida é essa? Então está tudo aqui na palavra de Deus. E, como eu também ensino para os meus alunos, e já falei muito aqui para os irmãos, que é só através do Espírito Santo, como vimos na semana passada inteira, né, na playlist da lição número 10, falou sobre a descida do Espírito Santo, que nós nunca conseguiremos entender a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, se não for por meio do Espírito Santo. Porque o homem natural, o homem comum, nascido aqui neste mundo, filhos de Adão e Eva, não possuem essa condição, essa capacidade. É de discernimento espiritual, porque o caminho é para o céu, a verdade é do céu, né? E a vida está no céu. Então, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. É uma sequência de aprendizado que nós viemos tendo nas lições passadas, né? Estão todos os vídeos lá, né? De todas as lições, nós já estamos na 11.
Estamos quase terminando o trimestre, mas todo esse trimestre é uma sequência de aprendizado que fala sobre tudo isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é o responsável que o Senhor Jesus deixou para que nos ensinasse todas as coisas a respeito do céu, de Cristo, do Pai e da salvação, da santificação, do novo nascimento, e também faria com que a gente lembrasse de tudo que Jesus ensinou. Mas você sabe tudo que Jesus ensinou? Você sabe o que você precisa saber para ir para o céu? Está tudo aqui na palavra de Deus. Mas se eu pegar este livro, sentar e ler simplesmente, eu vou entender o que é lógico, mas a revelação, o poder dessa palavra, só através do Senhor Jesus Cristo. Porque eu digo muito para os meus alunos que muita gente conhece a história de Jesus, muita gente conhece Jesus, a ciência, a história conhece Jesus. O nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Então, todo mundo conhece Jesus, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ser salvo, ser liberto da escravidão do pecado e da morte para viver eternamente na glória com o Pai, se não for por Jesus Cristo. E Jesus, ele sempre deixou muito claro. Nós vamos ver aqui hoje, nesses 5 versículos, mais uma confirmação disso. Palavras do próprio Jesus orando ao Pai que o enviou. Que quem ama a Jesus obedece os mandamentos de Jesus, a palavra de Jesus. Quem ama Jesus obedece a palavra de Jesus. Vive segundo a palavra de Jesus. Jesus também o amará. O Pai também o amará. O Pai e Jesus virão fazer morada naquele que obedece os mandamentos de Jesus. E Jesus e o Pai se revelarão a esta pessoa. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito, que veio, que desceu para habitar o ser humano. Eu disse ontem que o Espírito Santo, ele não vai descer mais. E eu confirmo isso para você. O Espírito Santo não vai descer mais. Por quê? Ele já desceu e está aqui. Ele está aqui. Ele está em mim, ele está em você e vai estar em todo aquele que obedece a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, depois de ter sido convencido pelo Espírito Santo que aqui está, que através de outra pessoa pregou a palavra de Cristo, porque só pode pregar a palavra de Cristo, só pode pregar a palavra poderosa e transformadora de Cristo quem já é morada do Espírito Santo. E a outra pessoa ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo a convence, ela entende, se arrepende, se converte, obedece a palavra de Jesus, a palavra de Deus, Jesus o ama, o Pai o ama e o Espírito Santo, como Jesus disse, nós viremos o Espírito Santo, faremos morada nele e nos revelaremos a ele. Palavra revelada através do Espírito Santo. E aí então essa pessoa começa a pregar esta palavra porque ela bebeu desta água. E o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste está aqui, não fica descendo e subindo. Ele está no nosso meio, ele está em mim e ele está em você, que entendeu, se arrependeu e que sabe que sem o Espírito Santo você nada pode fazer. Não é à toa que no dia de Pentecoste o primeiro dom que o Espírito Santo colocou no homem foi o dom da palavra, em diversas línguas, onde mais de 3.000 pessoas, através da palavra de Deus pregada, através do Espírito Santo na boca de homens que já eram morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo convenceu a mais de 3.000 que já se batizaram e passaram a viver em novidade de vida.
Só através do Espírito Santo, que já está aqui e que o dia que ele subir não vai voltar mais. Nós iremos com ele, todo aquele que é a morada dele vai com ele. Entendeu o que eu disse? É isso que eu disse. O Espírito Santo não fica subindo e descendo. Quem fica subindo e descendo é espírito maligno. Jesus Cristo mandou o Espírito Santo que nos ensinaria, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo e que nos lembraria de tudo que ele disse. Mas ele não fica subindo e descendo, ele está aqui e ele precisa estar dentro de mim e dentro de você. Para que quando eu fale a palavra de Deus, ela tenha o poder da palavra de Deus falada pelo Espírito Santo que habita em mim para que haja resultado do outro lado. Senão é só barulho. Nada faz, porque o Senhor Jesus foi claro, sem mim nada podeis fazer. Vamos ver o texto. Vamos texto a texto, palavra por palavra. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Glória. O que é glória, meu irmão? Quando Jesus disse, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Glória, meu irmão, a palavra glória, ela tem, lá na tradução do hebraico, ela tem dois significados. Ela pode significar peso, peso, uma medida, né? E uma força exercida sobre algo ou uma superfície. E também tem um significado mais teológico que seria honra, né? Grandeza, poder, dignidade, né? Louvor, né? Como a gente usa muito nesse sentido. Quando você está lá na igreja e você, glória a Deus, né? Glória a Deus. Às vezes o pregador dá um glória, irmão, aí você, glória a Deus. Então, existe esses significados. E quando a gente vê Jesus falando aqui, dá para entender que Jesus estava falando. Quando ele diz, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Essa força exercida sobre algo, e era um momento de muita força, né? Era um momento que Jesus ele precisava de muita força. Isso também daria força, né? Não que Deus precise de força, mas num entendimento ali que Jesus estava em uma batalha, em uma guerra contra o pecado e contra a morte, e que Jesus estava lutando para vencer. Jesus, quando disse, glorifica o teu filho, para que eu te glorifique, porque somos um, né? O Senhor, o Deus Pai, era um com o Deus Filho. Então, me glorifique, me fortaleça, me pese, me coloque peso, me coloque força, honra, para que eu também te dê a honra, a força, né? Porque Jesus precisava vencer a morte para que tirasse a humanidade dos domínios da morte. Então, quando a gente vê essa primeira parte, né? Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, ok? Se Jesus vencesse a morte, até então Jesus estava na guerra, na batalha. Jesus vencesse a morte, os dois venceriam a morte e seriam glorificados. Depois, no versículo 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Deus deu autoridade a Jesus, o Pai deu autoridade ao Filho sobre toda a humanidade. Prestem atenção nisso. Toda a humanidade. Deus deu autoridade a Jesus sobre toda a humanidade. Aí, depois da vírgula, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus deu autoridade sobre toda a humanidade. Então, Deus deu aos cuidados de Jesus toda a humanidade. Deus deu autoridade a Jesus sobre toda a humanidade. Ou seja, Deus colocou sobre os cuidados, sobre a responsabilidade de Jesus,
toda a humanidade sobre os ombros de Jesus. Uma humanidade perdida, escrava do pecado e da morte, estava sobre os ombros de Jesus, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus concedeu a Jesus autoridade para dar a vida eterna a toda a humanidade. Quando ele diz que deu autoridade sobre toda a humanidade, para que ele dê vida eterna a todos os que Deus deu para ele. E Deus deu para ele toda a humanidade. Colocou sobre os ombros de Jesus todo o pecado que aprisiona e que mata a humanidade. Aí no 3 diz assim, ó, esta é a vida eterna, 2 pontos, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Ponto. Deus coloca a responsabilidade de toda a humanidade sobre Jesus, para que Jesus dê a vida eterna para toda a humanidade. Mas aí, ó, vida eterna a toda a humanidade, a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna. 2 pontos. Agora ele está dizendo o que é vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu vou resumir esses 3 versículos para os irmãos. Foi colocado sobre Jesus Cristo, nesta batalha contra a morte e o pecado, a responsabilidade de toda a humanidade, todo ser humano nascido de Eva e de Adão. Porque lá, quando eles pecaram, Jesus prometeu a salvação da descendência da mulher. Virá um que pisará a tua cabeça. Tu até vai morder o calcanhar dele, ferir o calcanhar dele, mas ele vai lhe pisar a cabeça. Toda a humanidade, desde os primeiros nascidos de Adão e Eva, até hoje, eu e você e quem estiver nascendo agora, que a cada segundo nasce um no mundo. Todos foram colocados sobre a responsabilidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui para uma batalha, vencer a morte e o pecado, onde toda a autoridade foi dada a Jesus para que desse a vida eterna a toda a humanidade. Mas ele explica o que é essa vida eterna. Esta vida eterna é que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Deus, Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo, o Filho de Deus que ele enviou com a responsabilidade de vencer a morte, vencer o pecado, e só através de Jesus Cristo você terá a vida eterna, você retornará ao Pai. Nisto consiste a vida eterna, conhecer o teu Criador, a Deus, e conhecer a Jesus que Deus enviou, com a responsabilidade de salvar toda a humanidade do pecado e da morte. Entendeu? Bonito isso, né, meu irmão? E aí, no 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Jesus glorificou o Senhor, vencendo a morte e o pecado, porque Deus prometeu que isso iria acontecer. E ali foi concretizado. O nosso Senhor Jesus venceu a morte, glorificando o Pai que o enviou em uma missão, e ele venceu. Foi glorificado e glorificou o Pai. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus era o Verbo,
O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Você vê como é que a Bíblia é maravilhosa, como ela se completa, como ela se amarra, como ela se liga perfeitamente. Me glorifica, Pai, novamente, da mesma forma que eu tinha essa glória quando estava contigo antes que o mundo existisse, pois o Senhor Jesus destituiu-se da glória que tinha com o Pai e se fez carne para lutar essa batalha com toda a responsabilidade sobre os seus ombros pela humanidade que estava morta, perdida, escrava do pecado. Mas o nosso Senhor Jesus venceu a morte e tem toda a autoridade sobre a morte e pode dar a vida eterna a todo aquele que conhece o Pai, o único Deus verdadeiro, e também o Filho que o Pai enviou. Porque só através de Jesus, que venceu a morte, é que nós veremos a Deus. E, voltando ao início, quem me ama, obedece a minha palavra, obedece os meus mandamentos. Nós o amaremos, viremos a ele e faremos morada nele. Lê de novo comigo. Esta é a vida eterna. : que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Eu o amarei, meu Pai o amará. Nós o amaremos. Eu e o meu Pai. A quem você precisa conhecer, o Pai e o Filho. Viremos, Espírito Santo, faremos morada nele e nos revelaremos a ele. A partir daí, vida eterna, morada do Deus Altíssimo, morada de Jesus Cristo. E Jesus Cristo em você continuará a obra que ele começou e continua fazendo através de mim e de você, que também é a morada dele aqui nesta terra, porque sem ele nada podemos fazer. Jesus continua pregando o Evangelho através de mim e de você, morada do Espírito Santo. Nisto consiste a vida eterna. Que Deus abençoe a sua segunda-feira e eu peço ao Espírito Santo que possa te revelar a verdade contida nessas Escrituras, mediante a sua meditação, ao teu estudo e à presença do Espírito Santo na sua vida. Deus te abençoe. A paz do Senhor.